Queridas, vamos então falar um pouquinho a respeito da paciência. Quem precisa de paciência aí? Me conta. Quem tá precisando muito de paciência? Hã? Acredito que todas nós, né, estamos precisando tanto de paciência. Paciência é um fruto do Espírito, gente. Acredite se quiser. A gente às vezes fala assim, mas eu não tenho paciência, né? Eu não consigo ter paciência com tal situação, eu não consigo ter paciência com tal pessoa. Em você mesmo você não consegue. Aí a Carol levantou a mãozinha. É óbvio, em nós mesmos. Elida, um beijo, meu amor, seja bem-vinda. Em nós mesmos, nós não conseguimos ter paciência. Lógico, né? Quem somos nós? Mas em Jesus nós temos paciência. Por quê? Porque o Espírito Santo... Aí, Raquel, tá todo mundo... Se pudesse gritar, né, gente? Em Jesus nós temos paciência. Por quê? Porque a paciência é um fruto do Espírito Santo em nós, né? Não é somente nesse tempo, mas a nossa vida toda nós precisamos de paciência, muita paciência. Mas olha, uma novidade para você, se você ainda não entendeu a respeito do que é frutificar no Espírito, do que é experimentar, né? Esse gomo do Espírito Santo. Gente, vamos pensar numa mexerica aí, numa pocã. Eu até devia ter uma aqui, não tem na minha casa. Mas se você tira... Como que é? Quem trabalha com o marido precisa de porção dobrada. É verdade. Quando a gente tira um gomo da mexerica lá de Portugal, beijo, a gente tira esse gomo da mexerica, é uma fruta, né? A mexerica, a pocã, não sei, cada estado você fala um nome. Mas quando a gente tira, não deixa de ser a fruta, né? É um gomo da fruta. Então o fruto do Espírito tem vários gomos, como uma mexerica. Então o gomo que a gente vai experimentar esse mês é o gomo da paciência, que é fruto do meu relacionamento com o Espírito Santo. Logo, se eu não me relaciono com o Espírito Santo, eu não tenho como experimentar esse fruto. É simples. Então toda mulher cristã que ama a Jesus, que serve a Jesus, obedece, se relaciona apaixonadamente com o Senhor, ela tem esse fruto do Espírito, que é a paciência. E aí, gente, falou e disse, Kel. E aí, gente, o que acontece? Quando a gente começa a experimentar dessa paciência, a gente vai ver que não é nossa. A gente vê que por muito menos, outras vezes, a gente tinha estourado. E por que a gente não estourou? Por causa do fruto do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Por exemplo, o fruto do meu relacionamento com o fiel é Asaf e Arthur. O nosso relacionamento íntimo frutificou Asaf e Arthur. O meu relacionamento com o Espírito Santo também frutifica. O que frutifica? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, enfim. É fruto do relacionamento. Então, minha amada, se você precisa de paciência, eu já vou logo te dando essa resposta. Relacione-se com o Espírito Santo de Deus. Como pastora, oração, jejum, leitura da palavra, fica ligadinha, conectada com o céu para você ver como você vai fluir em paciência. Amém? Como é que é? O meu marido comeu todo o gomo da mexerica aqui e não deixou nada pra mim. Ele é a pessoa mais paciente que eu conheço. Ai, que bênção. Tia Sônia, você entrou. Gente, então vamos lá. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Em algumas versões vai estar escrito longanimidade. Essa palavra longa, né? Longanimidade. Quem já passou por situação que precisou contar até 10, até 100 ou até 1000? Quem de nós nunca passou por uma situação e não contou até 10, até 100, até 1000 e se arrependeu depois do que disse? Quem? Sol, um beijo. Marcinha, um beijo, tô entrando. Vocês já passaram por uma situação de que tiveram que contar até 100 para não falar nada? Para suportar? Ou alguma situação que vocês deviam ter contado, mas vocês não contaram, então vocês falaram e se arrependeram do que disseram? Eu já. Então,
Você já teve que em algum momento da sua vida encher a boca de água para não dizer nada? Essa é uma boa dica, tá, gente? Quando você tiver assim pra dizer alguma coisa e você sabe que você vai se arrepender depois, você pega um copo de água e enche. Enquanto essa vontade não passar, enquanto você não engolir essa vontade de falar, você não para de beber água. Deixa a boca cheia, porque a boca cheia a gente não fala, tá bom? Cleuzinha, um beijo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a longanimidade ou a paciência. O que é a longanimidade, gente? Se você, como eu, já teve que contar até 100, ou teve que tomar vários copos de água para a boca ficar ocupada e você não falar alguma coisa que você se arrependeria mais tarde, você precisa entender um pouquinho sobre a longanimidade, tá? No hebraico, gente, a palavra significa literalmente nariz longo ou respiração longa ou fôlego comprido. Assim, ó. Respira fundo aí, vai, do outro lado. A palavra longanimidade, ela significa literalmente isso. Uma respiração longa. No hebraico, tá? É essa respiração longa, longanimidade. E ela faz contraste com a ira. Por quê? Ela tá do outro lado da ira, né? Se aqui a gente tem paciência, aqui a gente tem ira. Por quê? Porque a ira, né, é acompanhada por essa respiração violenta. Quando a gente tá nervosa, com raiva, não é? Que a gente respira rápido, assim. É porque não deu certo. É porque fulano de tal falou. É porque meu marido. É porque, né? Essa respiração rápida. A longanimidade, ela contrasta com essa respiração curta, porque ela é uma respiração longa. Longanimidade, né? Então, daí também é traduzido a ira por tardio em irar-se, né? Porque a Bíblia fala, né? Seja tardio em se irar. Por quê? É melhor não. Respira fundo. Longanimidade. Respirou aí? No Novo Testamento, a gente vai ver a versão no grego. A gente falou do hebraico, agora no grego, a palavra é macrotimia, que significa um longo, né? Macro é longo. Esse tumos é temperamento, né? Que dá um sentido de longo de alma ou longo de ânimo, longânimo, longo de alma ou longo de ânimo, que significa paciência, resistência, constância, firmeza, perseverança e faz oposição ao desespero, à impaciência, ao comportamento intolerante. Longanimidade, paciência, tá? Então, no hebraico, né? Longo na respiração longa. No grego, a gente está falando de um ânimo longo, né? E no dicionário português, a gente vê que paciência significa o caráter da pessoa que suporta as adversidades e que prossegue em seu empenho, apesar dos obstáculos, e é a bondade que faz desprezar as ofensas. Olha que lindo! Bondade que faz desprezar as ofensas. Resignado, né? Então, é o caráter da pessoa que suporta a adversidade. Paciência é exatamente isso. Suportar a adversidade com um longo ânimo. Suportar a ofensa e a adversidade, isso é paciência. Paciência quando tá tudo bem, muito calmo, não é paciência, gente. A paciência, ela só tá presente na adversidade, quando a gente tem que respirar, quando a gente tem que ser paciente, quando a gente tem que suportar a ofensa, a adversidade, etc. Em outras palavras, a paciência fala de uma pessoa bem temperada, uma pessoa equilibrada, tá bom? Somente por essa definição que eu fiz muito rasa a respeito desse fruto do Espírito, a gente já pode pensar, será que essa virtude está presente na minha vida? Esse ânimo longo, essa capacidade de enfrentar a
adversidade ou de passar por ser ofendida por alguém ou por alguma situação e me permanecer equilibrada, né? Será que isso está presente na minha vida? Hoje, gente, a gente vai falar sobre isso o mês inteiro e nos próximos espaços eu tenho algumas convidadas, mas hoje eu quero falar para vocês por que, né? Por que a gente precisa da longanimidade? O que faz a longanimidade? Eu vou falar paciência, tá? Que é mais fácil. Por que nós precisamos da paciência? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Por que nós precisamos de paciência? Responde aí. Ah, porque senão eu mato meu marido, né? Ah, porque senão eu arrebento meus filhos. Ah, porque senão... Por que a gente precisa de paciência? Eu vou dar 3 motivos pelo qual você precisa de paciência. Primeiro motivo porque você precisa de paciência, porque eu preciso de paciência. Primeiro, porque ela nos protege. A paciência nos protege. Então, o primeiro motivo que você precisa ter paciência é porque a paciência te protege. Protege do quê? Protege das reações que provavelmente nós vamos nos arrepender depois. A paciência te protege de reações que você vai se arrepender delas provavelmente. Depois, ela te protege de colher frutos amargos. Ela te protege de brigas, de guerras e de intrigas. Quando respirando profundamente, oxigenamos o nosso cérebro. Aí conseguimos pensar. E quando não fazemos esse exercício, agimos erradamente. É verdade, a Adriana está falando que essa respiração longa, ela oxigena o cérebro. Então vai trazer pra gente melhor habilidade com os pensamentos. Muito boa contribuição, Dri. Então, o primeiro motivo que você precisa de paciência, vai falar paz, porque ela nos protege. Provérbios 14, 29 diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta loucura. Oi, Cá, você acabou de entrar. Outra versão diz assim, ó: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Olha só, que tremendo. Provérbios 14, 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento. Olha lá, o homem que é paciente, ou a mulher que é paciente, ela prova ser uma pessoa entendida, uma pessoa sábia, né? Mas o precipitado, ele revela insensatez. É isso que a Bíblia está dizendo. Por quê? A paciência, ela nos protege de falar ou fazer algo que a gente venha se arrepender depois. Paciência nos dá experiência para vencer e nos dá esperança para os dias melhores. É isso mesmo, Raquel. Muito bem. Outro texto bíblico, Provérbios capítulo 15, versículo 18, diz assim, ó: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Olha só. A paciência, ela vai acalmar discussões, ela vai nos livrar de guerras, ela vai nos livrar de intrigas e de confusões. Quem se irrita facilmente, o mesmo texto em outra versão, quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Olha que tremendo que diz essa palavra. Então, em primeiro lugar, gente, por que a gente precisa ter paciência? Porque ela nos protege. E olha, que coisa chata é a gente provar o gosto amargo de uma palavra que a gente disse e não devia ter dito. Porque na hora que a gente tá, né, naquela respiração curta do nervoso, a gente fala. E depois, aquela palavra não tem como recolher. Você pode pedir perdão. Claro que você pode pedir perdão, a pessoa pode te perdoar. Mas você realmente vai desejar nunca ter dito aquilo. E é só com paciência que a gente vai conseguir não dizer essas coisas, não agir dessas formas. Então, gente, a paciência, ela nos protege. Amém? Vocês estão entendendo? Eu tô falando muito rápido? Segundo lugar, segundo motivo pelo qual você precisa da paciência precisamos da paciência porque ela nos faz avançar. A paciência nos faz avançar. Vimos que a paciência, ela nos protege. Agora nós vamos ver que a paciência, ela nos faz avançar, né?
Por quê? Porque a paciência, nós vamos ver em vários textos. Oi, Juju! A gente vai ver em vários textos bíblicos que a paciência, ela produz perseverança. E em alguns textos a gente vai ver que em vez de estar escrito a palavra paciência, está traduzido como perseverança. Então a paciência, ela nos faz avançar. Não parece, gente, porque parece que a pessoa paciente, ela não está avançando. A pessoa que está paciente, a pessoa que flui em paciência, parece que ela tá um pouco passiva, assim, deixando a vida levar. E não é assim, gente. Parece que o longânimo, no primeiro momento, ele está retrocedendo, mas não é verdade. Porque a palavra de Deus fala que esse discurso calmo, essa pessoa paciente e não ofensiva, ela tem vitórias em muitas ações, em muitas outras ações. A gente pode ver que literalmente, né, essa paciência é não colocar os pés pelas mãos. A gente pode ver em Provérbios capítulo 25, versículo 15. Provérbios 25, 15 diz assim, ó: a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga os ossos. Outra versão diz: com muita paciência pode-se convencer a autoridade. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade. E a língua branda quebra até os ossos. Gente, eu acho tremendo esse versículo. Com muita paciência a gente pode convencer até a autoridade. Emily. Gente, a gente precisa de paciência. Porque esse texto diz que a gente consegue persuadir o príncipe ou convencer uma autoridade. Talvez você ainda não convenceu seu marido, né, seus filhos ou alguém ao seu redor de alguma coisa porque você não tem agido com paciência. A paciência te faz avançar, embora ela te pareça que você está muito no primeiro momento, parece que você está retrocedendo em vez de avançar. Mas a paciência, ela vai nos fazer avançar. Provérbios 16, 32 diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina seu espírito do que o que toma uma cidade. Outra versão diz: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra, e o que domina seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo, que é muito melhor ter paciência do que ser herói de guerra. Uau, isso é muito forte. Significa que a pessoa que é impaciente, ela tem tantos prejuízos, não é? A gente agir na nossa impaciência, a gente só vai ter prejuízo, né? Porque o paciente, ele é melhor que um herói de guerra. Então, é preferível você ser famoso, é preferível você ser paciente do que você ser famoso pelas suas conquistas, né? Um herói de guerra, ele é famoso pelas suas conquistas. Então, é preferível que você seja alguém paciente do que alguém muito famoso pelas conquistas. E também, outro texto é lá em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, que diz: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Eu sempre cresci ouvindo essa frase, né? Pediu paciência para Deus, ele dá tribulação. Pediu paciência para Deus, ele vai te dar sofrimento, se é que a gente pode falar isso, né, de Deus, que Deus não dá sofrimento. Não é exatamente assim que acontece. O que realmente acontece, né, é que quando a gente está passando por algum tipo de sofrimento, paciência está sendo gerada em nós. Quando nós estamos enfrentando alguma tribulação, a paciência gera em nós. Em todo mundo? Não! Só em quem tem o Espírito Santo de Deus, porque a paciência é um fruto do Espírito. Então, se você não tem o Espírito e está passando por sofrimento, por tribulação, se você não se relaciona com o Espírito Santo e está passando por esse momento de sofrimento, você vai surtar, você vai jogar tudo pro alto, você não quer mais saber de nada, você vai desistir de tudo, desistir da vida, desistir da família, desistir do casamento. Por quê? Porque falta paciência. E a Bíblia diz, esse texto de Romanos diz que nós nos alegramos no sofrimento. Por quê? Porque a gente sabe que o sofrimento vai nos produzir paciência.
Sabe, gente, eu sei que não tá fácil pra ninguém esse momento que a gente tá de quarentena, que a gente tá parado em casa. Parado, né? Se é que a gente fica parado em algum momento. Que a gente tá com medo. Não é fácil, é um momento sofrido para todo mundo, para todas as classes sociais desse país, para todas as pessoas, né, do mundo, porque é uma coisa que o mundo todo está enfrentando. Mas, gente, vamos pensar um pouquinho o quanto de paciência esse momento está gerando em nós. O quanto de paciência esse momento pode estar gerando no meu coração. Se eu me relacionar corretamente com o Espírito Santo, se eu entender que Deus está no controle e Ele tem um tempo determinado para todas as coisas, e Ele é soberano e Ele cuida de nós, nós vamos poder colher frutos de paciência, gente. Então, é uma dica aqui para nós, né? Nesse tempo, enquanto eu estudava essa palavra, eu fiquei pensando, uau, eu vou poder dizer que eu vivi esses dias, não sei quantos dias, né, quanto tempo isso vai durar, que eu vivi essa quarentena com os meus 2 filhos dentro de um apartamento. Uau, um apartamento pequeno com 2 crianças, né? E que a Igreja de Cristo, ela sobreviveu a esse acontecimento histórico, né? Não nos reunimos por tantos dias ou meses e estamos aqui. Sobrevivemos, por quê? Porque essa tribulação, esse sofrimento vem produzindo paciência em nós. E terceiro e último motivo pelo qual nós precisamos da paciência é porque ela nos faz conquistar a promessa de Deus. A paciência nos faz conquistar a promessa de Deus. Primeiro motivo, porque a paciência nos protege. Protege de quê? Protege de a gente falar o que a gente não deve falar e a gente vai se arrepender. Segundo, a paciência nos faz avançar. Ainda que pareça que a gente está retrocedendo, mas nós estamos avançando. A palavra antiga diz, tem uma música que chama Esperar é Caminhar, né? Porque a tribulação vai produzindo paciência. Então parece que a pessoa que está fluindo em paciência, que é uma pessoa paciente, ela não está fluindo, não está avançando, não está acontecendo, não está conquistando, mas não tem nada a ver. Na verdade, a paciência vai nos levar a conquistas maiores, a lugares mais longe do que talvez o desespero nos levaria. Em terceiro lugar, a longanimidade ou a paciência nos faz conquistar as promessas de Deus. Além da fé, nós precisamos de paciência para desfrutarmos do melhor de Deus. Além da fé, nós precisamos de paciência para alcançar a promessa de Deus. Por quê, pastor? Porque a promessa de Deus, gente, ela não é alcançada do dia para a noite. Quantas promessas Deus fez para homens e mulheres na palavra e que demoraram anos, outras demoraram dias. Nós não sabemos qual é o tempo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Os caminhos de Deus são mais altos e o tempo de Deus é muito diferente do nosso. Então, gente, as promessas de Deus, elas levam tempo. Deus faz a promessa, nunca mais seremos as mesmas. A paciência é o requisito para conquistar o melhor de Deus. Exatamente. Sem a paciência, homens, a Bíblia fala que homens não alcançariam o que alcançaram. Tá lá em... Quer ver? Hebreus 6:12. Hebreus 6:12. Diz assim, ó: de modo que vocês não se tornem negligentes. Algumas versões vão dizer, não se tornem preguiçosos, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Por meio da fé e paciência receberam a promessa. Em Hebreus você vai ver muito a fé e a paciência andando juntas, porque quando Deus promete algo, Ele não necessariamente cumpre naquele momento. Pode demorar muito, pode ser muito rápido, a gente não sabe. Então, a gente tem fé e não tem paciência, a gente pode perder, viu, a promessa, o melhor de Deus. Olha, Raquel, minha Hadassah demorou 14 anos para se cumprir, mas chegou. Tá vendo, gente, a paciência? A paciência é a causa de que muitas pessoas não alcançam a promessa de Deus, não é? Sabe uma pessoa na Bíblia que não alcançou a promessa de Deus, não realizou, né, o sonho, ou não viu a promessa de Deus, ou não desfrutou, melhor, da promessa de Deus? Foi Moisés. Embora a Bíblia nos diga que Moisés foi um homem muito manso, talvez o mais manso que
andou sobre a terra, a gente sabe que ele tinha na sua vida uma promessa, que era desfrutar da terra prometida. Deus prometeu isso para Moisés, né? E Deus vai guiando Moisés pelo deserto e vai dando as instruções. Mas teve um momento da história que Moisés estava tão irritado, mas tão irritado com o povo, que ele pagou um preço muito alto. Deus falou para ele falar com a rocha em Meribá, né? Tá lá em Números 20. Deus falou para ele falar com a rocha, que a rocha da rocha sairia água. Moisés faz o quê? Ele vai lá e bate, ele fere 2 vezes na rocha. E Salmos, qual salmo que é? 106:33 diz assim, ó: depois nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado. E quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele disse coisas que não deveria. Olha só. Moisés ficou tão irado, tão irritado, que ao invés de falar à rocha, que era essa a ordem que Deus tinha dado a ele, ele vai lá e fere. E aí, por causa disso, a gente pode ver lá em Números 20 que Deus fala: porque você desobedeceu, por causa da sua ira, Moisés, você vai ver com os teus olhos a terra prometida, mas você não vai pisar nela. E Moisés morre antes de entrar na terra prometida. Quem conquista, né, quem entra ali é Josué. Preste atenção, como é sério isso, né? Então, gente, a paciência, nós precisamos de paciência por esse motivo. Porque ela nos faz conquistar as promessas de Deus. Você precisa ter fé, mas a sua fé precisa estar de mãos dadas com a paciência. Senão nós não alcançaremos a promessa de Deus. Porque pode demorar meses, dias, anos. E se nós não tivermos a paciência de Deus em nós, nós não vamos alcançar essa promessa. Amém? Estão entendendo? Então, por que nós precisamos da paciência, gente? Porque ela nos protege, ela nos faz avançar e nos faz conquistar tudo que Deus planejou para nós. Foi isso que nós aprendemos hoje. Esses 3 porquês. Porque a paciência nos protege, porque a paciência nos faz avançar e porque a paciência nos faz conquistar tudo o que Deus planejou para nós. Amém? Você tem promessa de Deus na sua vida? Paciência. Creia e espere com paciência. Você precisa ser protegida, talvez você tenha as palavras prontas na sua boca e às vezes algumas palavras ferem. Você precisa de paciência. Você precisa avançar em algum aspecto na sua vida, você precisa de paciência. A paciência vai levar você aos lugares em que Deus quer que você esteja. Amém? Não é fácil, gente. É fruto do relacionamento com o Espírito Santo, tá? Nós vamos juntas conseguir. E eu tenho um exercício para nós nesse mês, que nós vamos estudar sobre paciência, que nós vamos então decorar versículos. Exatamente, nós vamos decorar versículos sobre paciência. E isso vai nos ajudar. Paciência, proteção, avançar e promessa. Isso, resumindo aí, né, a palavra. Então, cada semana eu vou passar para vocês um versículo sobre paciência para a gente decorar. E é muito importante que a gente decore esses textos, sabe? Porque à medida que os sofrimentos e as tribulações vêm e a oportunidade da gente fluir em raiva, em ira, chegam até nós vamos poder lembrar desses textos. E aí a gente vai, opa, eu tenho o Espírito Santo e eu posso ser paciente nisso. Eu posso ser paciente nesse momento, né? A hora que vier o desespero na nossa alma, que a gente tem que falar, a gente tem que fazer, a gente tem que sair, a gente tem que arrebentar tudo. Aí a gente vai lembrar desse texto bíblico e falar assim, não, eu tenho o Espírito Santo, eu posso ser paciente, né? Então, o primeiro texto que nós vamos decorar essa semana, tá lá em Provérbios capítulo 17, versículo 27. É facinho, ó. Provérbios 17, 27. Vamos lá? O texto diz o seguinte: quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente.
Amém? Esse é o texto. Então, olha a direção que eu vou dar pra você. Você vai escrever ele num papel, você vai colar ele no seu quarto ou em algum lugar que você acha que vai ser interessante pra você. Provérbios 17, 27, isso mesmo, Ju. Você vai colar ou na geladeira ou no seu quarto e você vai decorar esse texto essa semana, tá bom? Semana que vem eu quero todos vocês escrevendo de cor aqui nos comentários o versículo que nós decoramos durante a semana, que é: quem controla suas palavras é sábio e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Aí, gente, me lembrou uma frase do Santo Agostinho. Agostinho dizia assim, ó: não há lugar para sabedoria onde não há paciência. Não há lugar para sabedoria onde não há paciência. Forte isso, né? Geralmente pessoas sábias são pessoas pacientes, pessoas que sabem esperar. Você sabe esperar? Nós precisamos aprender a esperar. Nas próximas semanas eu vou falar a respeito de paciência, 2 tipos de paciência que nós podemos ter, que é a paciência com pessoas e paciência com circunstâncias. Isso é real, tá? Nós vamos falar sobre isso também. Esse mês era o mês do nosso retiro de mulheres e quem lembra, né, que o tema do retiro era desde a antiguidade. Nós íamos fazer um retiro e esse seria o tema. E justamente a gente ia falar sobre o trabalho de Deus na vida daquelas que sabem esperar. Nós precisamos aprender a esperar. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Então, para vivermos as promessas de Deus, precisamos de paciência. Amém? Isso mesmo. Eu li na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Que eu achei mais fácil para vocês decorarem. Tá bom? Então, se você tiver essa versão, senão você pode decorar em outra versão também, o que for mais fácil para você, mas eu achei essa versão bem clara para esse texto. Então, gente, vamos aprender a ter paciência. Com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Não existe outra forma. Só o Senhor pode nos ensinar através do seu Espírito Santo, através do seu relacionamento em nós e através de nós. Amém, queridas? Deu para entender? Quero agradecer a presença de todas vocês. Eu vou orar por vocês daqui a pouco, mas já quero agradecer a presença de vocês e dizer que esse mês nós vamos aprender a ser pacientes com o Espírito Santo, tá? Aliás, essa quarentena já é um teste para você, é um teste para mim. É uma oportunidade para a gente fluir em paciência. Então, querida, paciência, sabe? Tá difícil lá no trabalho, tá difícil na sua casa, qual que é o problema? Paciência, espera. Espera, porque na paciência existe sabedoria. Amém? Não tenha medo de esperar. Jesus está no controle. O Espírito Santo vai ensinar o seu coração e vai te dar as palavras certas na hora certa, no momento certo, tá? Como nós cantamos aqui no começo, todo o trabalho é do Senhor. O nosso trabalho é apenas descansar nele. Amém, amadas? Quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida das minhas irmãs que estão aqui comigo, me ouvindo a Tua palavra. E eu peço ao Teu Espírito Santo neste momento, depois de receberem, Senhor, essa palavra, que o Espírito Santo possa começar a gerar no interior de cada uma delas paciência, experiências com o Senhor através da paciência. Em nome de Jesus, que elas sejam pacientes no falar, no tratar com outras pessoas, que elas tenham paciência nessa circunstância, nesse momento que a gente está vivendo, Senhor. A gente não pode fazer absolutamente nada, nós não temos controle sobre essa situação, só o Senhor tem. E por isso eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo ative a paciência no coração das minhas irmãs, que elas tenham a tranquilidade, Senhor, e a segurança de que tudo isso vai passar e que o Senhor está com elas, o Senhor está guardando a vida de cada uma delas. Em nome de Jesus, que possamos ser mais pacientes com os nossos filhos, que possamos
possamos ser mais pacientes com o nosso esposo e que em nome de Jesus possa haver sabedoria em nós através da paciência, assim como esse versículo que nós vamos decorar, Senhor, que nós possamos aprender a controlar as nossas palavras e a manter a calma em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus, eu abençoo as minhas irmãs com paciência para enfrentar todo e qualquer tipo de situação com alegria. Em nome de Jesus. Amém? Amém, querida. Deus abençoe você. Vamos perseverar, vamos continuar firmes e decorem o versículo. Vou lá no grupo agora do WhatsApp, vamos ter um bate-papo lá, tem uma pergunta para vocês. A gente conversa lá, tá bom? E espero vocês semana que vem, dia 12, semana que vem é dia 12, nós vamos ter uma entrevista com a Lucimara Ramos, lá de Belo Horizonte, nossa missionária da nossa igreja, que tem tantas situações que ela já enfrentou com relação à paciência e nós temos muito para aprender com ela, tá bom? Então, semana que vem a gente tem uma entrevista e até o final do mês você vai ser a mulher mais paciente que esse mundo já viu, em nome de Jesus. Um beijo!